Muitas empresas possuem templates de projeto ou projetos que precisam ser compartilhados como projeto base para diversos subprojetos na empresa. Existem diversas formas de se compartilhar isso dentro da organização entre os times. Uma delas é disponibilizar esse projeto num repositório onde todos os times têm acesso. E um outro modo de se fazer isso é criar um template de projeto padrão do Visual Studio 2019 outra versão e instalá-lo como se fosse uma extensão. Se você for criar um novo projeto no Visual Studio, você vai perceber que, por padrão, já existem diversos templates disponíveis para Angular, React, Vue.js, outros padrões de projeto como ASP.NET Core Web API. Então tem uma coleção muito grande de templates de projeto que você pode escolher. Só que nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode criar o seu template específico, caso você queira compartilhar dentro da empresa um template de projeto que tenha determinadas configurações, ou se você tem um projeto open source e gostaria de disponibilizá-lo publicamente, existe GitHub e outras plataformas para fazer isso, só que eu vou te ensinar como gerar uma extensão, um template de projeto para Visual Studio e compartilhá-lo no Marketplace do Visual Studio. Então, se a gente criar um novo projeto aqui no Visual Studio, dá para perceber que existem já vários templates disponíveis para várias plataformas, mobile, web, desktop, Windows, Linux, que ou foram disponibilizados pela comunidade ou pela própria Microsoft. Para exemplificar a criação do nosso próprio template, eu criei esse projeto web básico aqui, que não tem muita coisa fora do padrão. Alterei um texto simples na index com essa frase texto customizado. Se a gente rodar o projeto aqui, ele está rodando normalmente. Então tem uma index aqui padrão, poderia ser um projeto da sua empresa muito mais complexo, claramente, mas só para fins de exemplo eu criei esse projeto simples. Daí o que a gente precisa fazer? Precisa ir em Project, Export Template e escolher esse tipo aqui, Project Template, porque existem outros tipos. Dá um nome para o template e clicar em finalizar, caso você não queira colocar um ícone, uma imagem de preview, que é o que aparece na preview do Visual Studio quando você cria um novo projeto e aparecem os templates lá disponíveis. Então a gente criou um projeto web básico, exportou como template e quando a gente faz isso, o Visual Studio gera uma pasta compactada com o nosso projeto e não tem só os arquivos que a gente mesmo gerou, tem arquivos que foram gerados pela ferramenta de exportação. Só que está faltando a gente especificar no nosso template o tipo de plataforma que é obrigatório para realizar filtro de template no Visual Studio, que é referente à linguagem, plataforma, tipo de projeto, se é o web, console, desktop. Então, como que a gente pode fazer isso? Lá na criação do nosso projeto não existe um arquivo para isso especificamente, mas depois que a gente exportou o template e gerou essa pasta compactada, é só a gente abrir os arquivos aqui e dentro da pasta tem um arquivo referente ao nosso template em si, que a gente vai precisar editar algumas informações para inserir as informações necessárias para realizar filtro de template, referente à linguagem, plataforma e etc. Então existem algumas configurações aqui padrão e existem essas tags aqui que são uma espécie de helpers para a gente especificar a linguagem, plataforma. O autocompletar aqui já mostram as opções que existem e normalmente se coloca linguagem, plataforma, o tipo de projeto. Vou colocar o web aqui e salvando
essas 3 informações básicas que são praticamente obrigatórias para o template aparecer depois da instalação no Visual Studio. Depois de salvar, eu vou excluir a pasta compactada anterior, vou compactar novamente com essa atualização de arquivo que nós fizemos. E depois de realizar esse processo, se você quiser conferir as tags disponíveis de forma completa, eu vou deixar o link aqui na descrição e tá no site oficial da Microsoft de todos os tipos, ou mais informações a respeito de configuração desse arquivo. Então agora que a gente criou o nosso template, a gente vai criar a extensão propriamente dita, que é um projeto com extensão VS e X. Vou criar um tipo vazio aqui, vou dar um nome referente à extensão, só para a gente testar. Quando a gente cria aqui um projeto do tipo extensão do Visual Studio, ele cria um projeto básico aqui, sem muita informação, e a primeira coisa que precisa fazer é arrastar para dentro do projeto, adicionar a nossa pasta compactada referente ao template de projeto e alterar algumas informações desse arquivo de manifesto, o nome do produto, o autor, versão, caso você tenha mais de uma, descrição. E é muito importante pensar muito bem nessas informações, porque essas informações vão estar públicas para quem for baixar a extensão, seja dentro da empresa ou fora. Nessa aba em Assets, a gente vai adicionar uma nova entrada aqui do tipo Project Template, File System, referenciando a pasta compactada que a gente adicionou no projeto. Depois disso é só salvar. E por último, a gente precisa realizar o build da aplicação em modo release, que isso vai gerar o executável para a gente referente à extensão, que é o que os usuários vão utilizar de fato para instalar a extensão no Visual Studio. Fiz o build aqui em modo release. Então na pasta do projeto, dentro da pasta bin especificamente release, ele gerou o executável para a gente certinho. E se a gente for testar esse executável, clicar nele 2 vezes com o Visual Studio fechado, ele vai abrir a instalação da extensão. Vou confirmar aqui. A instalação pode demorar um pouquinho dependendo da sua máquina, das suas configurações. Instalou tudo certinho. Daí agora vamos ver como é que isso aparece no Visual Studio, o que dá para fazer com isso especificamente. Abrindo o Visual Studio em extensões, se a gente for ver nas estações instaladas, já aparece aqui a extensão que a gente acabou de fazer, como outras que eu já tenho instalado. E se a gente for criar um novo projeto, já aparece um novo template aqui que é referente ao que a gente acabou de criar. Então a extensão foi instalada e tornou disponível esse novo template que a gente acabou de criar. Para alterar o nome do template, a descrição, no mesmo arquivo que a gente alterou as configurações de plataforma, dá para você customizar essas informações, porque a gente alterou nos arquivos de manifesto para a extensão em si, mas o ideal seria que fizesse isso também para o template, para aparecer mais bonitinho aqui. Vamos criar um novo projeto com o template que a gente acabou de criar, só para testar se está funcionando direitinho antes da gente disponibilizar isso no Marketplace. Então, as pastas do projeto, a estrutura é muito parecida com... Então tá aqui o nosso projeto, tem exatamente a mesma frase template customizado. Se a gente rodar aqui, é exatamente o mesmo projeto que a gente utilizou quando foi criar a extensão do zero no começo do vídeo. Se você quiser disponibilizar esse template publicamente, existe um Marketplace do Visual Studio, onde estão disponibilizadas todas as extensões.
você tem que clicar nessa opção Publish Extensions, já logado com a sua conta Microsoft. Já estou logado aqui, eu tenho duas extensões publicadas, que são templates para Vue.js e ASP.NET Core, para essa quantidade de downloads e outras informações. Clicando em New Extension e Visual Studio, ele abre uma opção para você fazer o upload daquele exe referente ao build que a gente fez em modo release. Se eu arrastei aqui e depois de confirmar o upload e prosseguir, existem algumas informações que é interessante você preencher com muito cuidado também, porque essa informação vai aparecer publicamente no Marketplace do Visual Studio, como, por exemplo, as tags de busca, por exemplo, ASP.NET Core, Vue.js e o que for relacionado ao projeto. Eu já tenho aqui salvo, referente a um outro template que eu tenho, então aparece dessa forma, a categoria, a tag e todas as informações que eu cadastrei. Depois que você termina o processo, salva, aparece uma avaliação da publicação e tem a opção para você marcar como público ou privado, caso a extensão seja aprovada pelo Marketplace. Se você quiser saber mais informações ou acompanhar um passo a passo mais detalhado a respeito do Marketplace, você pode dar uma olhada nesse artigo que eu fiz no meu blog técnico, e tem a versão em inglês também que está bem completa e dá para você acompanhar passo a passo também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários. Eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo, um em inglês, outro em português, falando sobre o mesmo assunto que eu escrevi recentemente. Se você tiver dúvidas extras a respeito de .NET, Vue.js e coisas relacionadas, pode me adicionar nas redes sociais que estão também na descrição do vídeo sem problema. Até a próxima, muito obrigado.